queridos irmãos, queridas irmãs, juntos aí mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec para mais um trabalho falando de Espiritismo. Hoje nós vamos trazer aqui um trabalho que me foi autorizado, claro, como sempre eu faço, eu peço autorização, de um texto do nosso querido irmão Alessandro Viana Vieira de Paula. Esse trabalho foi feito em março deste ano e tem como título Allan Kardec, o dirigente espírita. Esse é o título. Nosso querido irmão Alessandro Viana, ele é juiz de direito. Ele também é do movimento espírita doutrinário da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. É articulista da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e do jornal O Mundo Espírita da Federação Espírita do Paraná, a nossa querida FEP. E esse trabalho dele me chamou bastante atenção. Chamou bastante atenção até por causa do título, né? O título é muito legal. Allan Kardec, o dirigente espírita. A gente conhece tantas fases, né? Tantos trabalhos que Kardec nos trouxe, nos deixou como legado. E esse lado aí eu confesso a todos vocês que eu não conhecia. E vou dividir isso com vocês. É um trabalho muito legal, eu gostei bastante do tema e eu acho que vale a pena ler, compreender, estudar direito, principalmente quando se fala nesse trabalho que é o dirigente espírita, que é um trabalho de muita, eu ia falar de grande, mas de muita responsabilidade dentro de uma casa espírita é a do dirigente espírita. Ou aquele que se professa ser dirigente espírita. Uma das coisas, eu não me recordo se tem aqui no texto dele, mas eu acredito que não. Eu ouvi isso, se eu não me engano, num seminário que teve agora há pouco tempo, aonde um dos participantes, ou perdão, eu acho que dois participantes tiveram a mesma ideia quando a pergunta foi feita sobre dirigente espírita. E a resposta dos dois parece que não foi combinado, mas saiu igualzinho. Foi que o mais importante, quer dizer, para ser um dirigente espírita, é saber se você está qualificado para exercer tal função. Porque se não tiver, não seja, porque você pode atrapalhar ao invés de ajudar, por melhor que seja a intenção, por melhor que sejam as ideias novas que você vem trazendo. Porque tem que ter tem que ter um bom senso de saber, de conhecer o Espiritismo, de ver o que é bom para o Espiritismo, o que é bom para a sua casa. Se de fato isso está dentro daquilo que Kardec nos trouxe, nos deixou, que os Espíritos nos trouxeram e que Kardec nos deixou como legado. Porque dá para mudar alguma coisa, é claro. O tempo vai passando, a gente vai se aperfeiçoando. Mas uma coisa que não muda é a lei.
Essa não muda, jamais. E essa é da coisa da criação. Tem gente criando coisas aí que não tem nada a ver com o espiritismo. Inventando moda, como dizia a minha avó. Você está inventando moda, coisa que não tem dentro do contexto espírita. E você tem que estar muito atento a tudo. E uma das principais tarefas é você estar prestando atenção no que está ocorrendo dentro da sua casa espírita. Está tudo de acordo, dentro dos padrões que nos foi deixado por Kardec. Ó. Nesse livro aqui, de Marcel Souto Maior, a biografia de Kardec, ele nos deixa aqui bastante ensinamentos. Ensinamentos bacanas. Assim como eu vou trazer aqui agora para vocês do nosso querido irmão Alessandro. Mas vamos lá. Vamos ao trabalho. Ele começa o texto assim. Quando mencionamos o nome Allan Kardec, que é o pseudônimo adotado por Hippolyte Léon Denis Rivail, a primeira e, às vezes, a única ideia que nos vem à mente é que ele foi o codificador do Espiritismo. Ponto. Eu aqui vou abrir um parêntese para mim. Já vou começar abrindo um parêntese aqui para mim. Tem gente que não sabe nem onde Kardec nasceu. Sabe por causa de quê, gente? Porque não leram a biografia dele. Só sabe que ele é o codificador, como o nosso irmão acabou de dizer. Mas tem história atrás disso. O homem tem uma história maravilhosa. Mas ninguém lê, ninguém estuda, ninguém procura saber. As pessoas gostam muito de ir a centro espírita, assistir palestra, saber como é que estão as pessoas que já partiu, está lá do outro lado. Quer saber dessas coisas. Do estudo mesmo, sério, como diz Kardec, como diz o nosso patrono aqui do canal, Herculano Pires, espiritismo é coisa séria. Tem que ser levado a sério. Tem que ser estudado. E vamos lá. Vamos dar seguimento. Sem dúvida, a sua grandiosa e principal missão foi a de analisar, coordenar, codificar as ideias e os conceitos trazidos pelos espíritos superiores sobre a tutela de Jesus, estabelecendo as bases e o conceito da doutrina espírita, principalmente nas obras fundamentais, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Tem outras obras. Obras, se não me falha a memória, obras espíritas de Kardec, eu acho que totaliza 22 ou 23 obras espíritas. Brochuras, uns livrinhos fininhos e várias outras que aqui não vem ao caso agora citar. Mas essas 5 aí, que o povo tem a mania de chamar de obra básica, pentateuca, que de básico não tem nada, ela tem de fundamental. De básico, para mim, eu não vejo nada nela. Essas sim, a gente tem que estar com elas estudadas. Né? E continua ele. Todavia, quando estudamos a Revista Espírita, que é uma grande obra também,
que ele redigiu mensalmente durante 11 anos e 4 meses, que foi de janeiro de 1858 a abril de 1869. Conseguimos, nessas obras, identificar as demais tarefas espíritas exercidas por ele com excelência, pois também atuou como dialogador, que é a tarefa de esclarecer e colher informações dos espíritos. É um atendente fraterno, dirigente, sendo ainda o verdadeiro e sincero espírita, conforme a classificação constante na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí vocês vão poder encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Está aqui a referência que ele nos deixou. Neste artigo, desejamos ressaltar a tarefa de dirigente espírita desempenhada por Allan Kardec como presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, SPEE, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, de 1º de abril de 1858 a 31 de março de 1869, que foi a data da sua desencarnação. Entretanto, inúmeros desafios internos e externos, ora como dirigente, ora como codificador, cujo modo de agir deve inspirar os dirigentes e trabalhadores do movimento espírita da atualidade. E eu abro aspas de novo aqui para mim, porque eu esqueci, logo de início, de citar a Revista Espírita. Revista que pouco é lida. Livro que é pouco lido dentro das casas espíritas. Eu não sei se as pessoas, se os dirigentes das casas espíritas acham que essa revista não tem valor, pois ela tem um valor imensurável. É difícil adjetivar o conteúdo que tem nesse livro, nesses 12 volumes, né, que Kardec nos deixou. E pouco se lê, pouco se estuda, pouco se fala. Eu estou fazendo esse vídeo para vocês aqui do Rio de Janeiro. Eu não conheço nenhum, eu já falei isso por diversas vezes em outros vídeos e vou repetir sempre que necessário. Não conheço casa espírita aqui nesta cidade aonde se estuda a Revista Espírita. Vocês imaginam ler, se estudar, nem pensar. E muitos não sabem o que estão perdendo. Repita-se que o estudo integral da Revista Espírita permitirá que este aprendizado, mas permito-me, diz ele, sugerir uma leitura atenta da seção Boletim, que era uma síntese das principais ocorrências que dava lá na Sociedade Espírita Parisiense, que Kardec publicou de julho de 1859 a fevereiro de 1861. Por que devemos estudar e nos inspirar na atuação de Kardec como dirigente espírita? Pergunta ele. É sabido que vivemos um período desafiador para o movimento espírita, pois alguns adeptos têm agido por desequilíbrio, por desconhecimento, por obsessão ou por orgulho. Desejam ver a casa espírita cheia, trazendo para as casas espíritas práticas estranhas, eu até comentei no início, descabidas e inadequadas, havendo também os aspectos
novidadeiros, nunca satisfeitos com o conteúdo oferecido pelo Espiritismo, constantemente buscando novidades perniciosas sem qualquer fidelidade às bases doutrinárias. E a gente encontra muito isso aí, né? Eu vou abrir aspas de novo aqui para mim. Eu estou cansado de ver, quando eu visito alguma casa, sou convidado a ir assistir lá uma palestra, alguma coisa parecida, e em algumas casas a gente vê isso. Essas, como eles chamam aqui, novidadeiras, invenções, entende? Eles querem plateia. Assim como hoje a gente vê nas mídias sociais também. O cara quer fazer número de inscritos, de likes, de não sei o quê, mas não traz o principal, não traz o conteúdo, que é o mais importante. Olha que eu acompanho, basicamente, eu acompanho muita gente nas mídias sociais. E poucas vezes a gente vê se falar em estudo de um trecho qualquer, de um ano qualquer da Revista Espírita. Gente incrível, não tem. O pouco conhecimento que eu tenho, eu não li todos os 12 volumes também, eu confesso, mas o que eu já li, o que eu vi dentro do que eu tenho aqui, é muito bom. Excelente. Nos traz ali informações sensacionais. Aí não precisaria de ficar trazendo novidades, invenções, por muitas das vezes fazendo coisas totalmente erradas. Totalmente erradas. Porque só pela vaidade. Eu sou o dirigente da casa. Só por essa vaidade. Que é um grande mal. Continuando. Indubitavelmente tem sido um grande desafio para os dirigentes e trabalhadores conviver com esses tipos de espíritas, pois geram desgastes físicos, emocionais e morais, bem como testa ou coloca à prova a serenidade, a paciência e a fidelidade espírita, embora não lhe falte auxílio espiritual. Inventam cada coisa. Olha, eu vou te contar. É do arco da velha. Como dizia minha avó. É do arco da velha. Na Revista Espírita, dezembro de 1868, no artigo Constituição Provisória do Espiritismo, no item 3 dos sistemas, Kardec menciona que o Espiritismo sofreria com as ideias pessoais que surgiriam para afetá-lo e faz um importante alerta. Olha só, em 1868 ele já sabia que isso ia acontecer. E faz um alerta. Se o Espiritismo não pode escapar às fraquezas humanas com as quais sempre se há de contar, pode paralisar as suas consequências, que é essencial. É claro que o Espiritismo está fechado a novos conceitos. Não está, perdão. É claro que o Espiritismo não está fechado a novos conceitos. Claro que não. Sempre coisa nova surge e é útil. E se adequa, quando se adequa, né? Quando tem entrosamento com aquilo que Kardec já deixou. Agora, quando é invenção, aí fica complicado. Tanto que o próprio codificador disse,
exaustivamente que a doutrina espírita é progressista, mas estabeleceu os critérios para que uma nova ideia possa integrá-la, isto é, estar pautada pelo bom senso. Ser fiel aos princípios e valores do Espiritismo e estar alicerçada às universidades dos ensinos. Eu sei que eu já fui, vou dar outra pausa aqui que eu vou abrir outro aspas para mim. Eu sei que eu já fui criticado várias vezes, ainda devo ser muitas mais, por trazer a ideia de que eu não sou a favor de estudo feito por apostilas. Eu não sou a favor de começar estudo dentro da casa espírita feita por outras obras que não sejam a de Kardec. É claro que tem um monte de obras boas aí, mas a gente tem que começar por ele. E nem reduzi-la. Ah, porque tem 3, 4, 5, 6, 10, sei lá, perguntas que, se nós notarmos, vai ser a mesma coisa. Então a gente faz uma só, faz um embrulhozinho ali, faz uma. Mas se perde muita coisa no meio disso tudo, porque às vezes as pessoas leem, vão lendo e não vão se tocando que ali no meio tem coisas muito importantes que abrem-se leques enormes, porque tem pressa. Eu queria saber por que alguns dirigentes espíritas, alguns dirigentes espíritas de casas espíritas têm pressa de terminar o estudo. Tem uma casa a qual eu já fui nela, que o estudo começa em janeiro e tem que terminar em dezembro. 1 ano de estudo para cada livro. E engraçado que na maioria das casas espíritas a gente vê o estudo do Livro dos Espíritos, estudo do Livro dos Médiuns, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Faltou 2. Céu e Inferno, a Gênese. A gente quase não vê. É complicado. Fica aí o alerta. É uma crítica que eu faço. Que eu posso fazer essa crítica porque eu estou embasado no seguinte. Os livros são sequenciais. Para quem não sabe, aprenda. Você tem que começar lá no livro pela ordem que Kardec escreveu. Pronto. Vamos falar nesse português assim, que aí a pessoa entende. Na ordem que ele foi escrevendo, é a ordem que a gente tem que estar estudando e lendo. Porque a base de todos os últimos 4 livros é o Livro dos Espíritos. Esse a gente tem que estudar. Porque senão você não vai entender nenhum dos outros. Ou vai deixar muita coisa passar. E vamos continuar, que a gente está quase terminando. Temos visto desde há muito tempo pessoas tentando inserir no corpo doutrinário do Espiritismo ideias e práticas que não se enquadram nos citados critérios, bem como agindo de forma descompromissada. Podemos citar exemplos de alguns, inclusive que afetam a tarefa das casas espíritas e os eventos espíritas. Cromoterapia, excesso de autoajuda nos eventos, né? Espíritas, apometria, essa então esquece. Eu estou fora disso aí.
Eu não quero nem saber o que quer dizer isso. Sou muito franco, sou muito claro. Não quero nem saber o que é isso. Funcionamento das casas espíritas exclusivamente na modalidade virtual. Reunião mediúnica virtual, casas espíritas que estão abolindo as reuniões mediúnicas. Vou repetir para vocês. Casas espíritas que estão abolindo as reuniões mediúnicas espíritas. Espíritas fanáticos em Allan Kardec que racham as obras de Chico Xavier. Perdão, eu vou repetir. Espíritas fanáticos em Allan Kardec que rechaçam, eu falei errado, que rechaçam as obras de Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira e muitos outros médios aí, de altíssimo nível. Passes diferentes e ritualizados. Passes em animais. Oradores sem vinculação com a casa espírita. Aumento de obras de autores encarnados e desencarnados de má qualidade doutrinária. Isso tem de pilha. Isso sou eu que estou falando, tá? Ele fala aqui sobre as obras de má qualidade doutrinária. Agora, que tem isso de pilha, tem. Isso sou eu que estou dizendo. E cada uma, vou voltar lá na vovó de novo, do Arco da Velha. Cada história que eu vou lhe contar que não tem nada a ver com o espiritismo. Mas nada, nada mesmo. Historinhas. E a gente não vê, por várias vezes, as pessoas se tomarem providências para adequar a coisa certa, né? Continua ele. Kardec também enfrentou inúmeros desafios internos e submovimentos que surgiram tentando deturpar o espiritismo e as tarefas espíritas, como defensores da inutilidade da prece, espíritas que almejavam o espiritismo sem os espíritos e espiritismo independente, espíritas novidadeiros que queriam coisas novas. Ah, mas isso tem, gente. Mas isso tem. Tem um monte deles aí. Tem um monte deles aí. Vocês querem encontrar isso que eu acabei de falar para vocês? Vocês vão na Revista Espírita, ano 1866, em considerações sobre a prece no Espiritismo, é o título, está lá na Revista Espírita. Tem também, do ano de 1866, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo Independente, está lá. E o ano de 1865, o que ensina o Espiritismo. Está aí a dica. Quer saber se é verdade ou não? Kardec falou, está lá. Nisso daí que eu vi, ok? Continua. Como agia Kardec? Quais as suas virtudes nessas demandas? Ele, com energia, amorosidade, rapidez e com embasamento doutrinário, não era agressivo, não era desrespeitoso, mas sabia que tinha que agir rápido, usando dessa forma a tribuna do Espiritismo, que era a Revista Espírita, com o propósito de abordar a questão ou o problema, evitando a sua inércia ou omissão.
que pudesse gerar um dano doutrinário de maior monta, atingindo mais mentes frágeis ou invigilantes. Ele, quando via que a coisa estava errada, que a coisa não estava funcionando, que estavam deturpando a coisa toda, ele corria lá e botava na revista espírita e jogava lá para todo mundo, estar ciente de que aquilo não era uma realidade, vamos dizer assim. E a gente hoje não vê isso acontecer. Os dirigentes espíritas não estão nem aí. Verdade, isso sou eu que estou dizendo, é verdade. São poucos, são os antigos que têm essa responsabilidade. Os novos não têm. São aumentos de medidas severas, mas pautadas pela amorosidade e pelo diálogo fraterno. Eu posso chegar lá, falar com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, sobre um erro. Fácil fazer isso. De maneira muito fácil, não precisa nem de ir à escola para aprender isso. Se for necessário, encerra uma tarefa ou uma prática que não esteja adequada, que o façamos. Se você está vendo que o negócio não está certo, para com aquilo. Não fique inventando. Simplesmente cessa aquilo. Se for indicado trocar o dirigente ou o responsável pela tarefa, que efetivemos a mudança. Isso é como na nossa vida corriqueira. Abro aspas para mim. Quando eu não gosto de um político, o que eu faço? Eu não voto nele mais. Quando uma pessoa a qual eu convivo, na casa espírita ou fora da casa espírita, que ela é tóxica, eu me afasto dela. É assim que eu faço. Sem brigar, sem nada, eu continuo amigo, amoroso, pedindo em minhas preces para que ela melhore, para que ela tenha uma visão melhor das coisas e me afasto. Eu não tenho que ser contra ninguém, mas eu também não posso estar perto dessas coisas. Continua ele. Se for necessário, retirar dezenas, centenas de livros da sua biblioteca da casa espírita por falta de fidelidade doutrinária, que os reiteremos. Livros que estão lá, que vão doando, aí você vai botando lá nas casas, né? Tem algumas casas que tem lá livros para empréstimo, essas coisas todas. E se for livro que não tiver conteúdo doutrinário, tira. Tira, não vai fazer. Não faça número só por fazer número, não. Ok? Se for adequado abordarmos preventivamente um tema ou um assunto que venha fingir da casa espírita, que podemos chegar nos nossos núcleos religiosos em razão da velocidade das informações e das redes sociais que abordemos. É o que eu faço. Eu trago aqui para vocês e boto no meu canal, jogo numa mídia, espalho para os meus amigos, olha isso. E vou fazendo assim. Hoje está difícil, e eu confesso para vocês que está difícil você encontrar alguma casa espírita aí que leva a coisa séria. Tem uma que eu gosto, que eu estou frequentando. Mas tem outras que não dá, infelizmente. E continuemos aqui. Vejamos alguns exemplos de Allan Kardec para que a sua firmeza, a sua amorosidade, a agilidade e qualidade doutrinária passam a nos inspirar
na condução das tarefas espíritas. A Revista Espírita, de fevereiro de 1862, repito, na Revista Espírita, fevereiro de 1862, há uma comunicação do espírito Lázaro sobre os instintos e, sendo um espírito conhecido e com excelentes mensagens, Kardec avalia com cuidado a comunicação e discorda de um trecho, a meu ver, com muito acerto, explicando o motivo. Vejamos que Kardec revelou um grande comprometimento e zelo à doutrina espírita, não se preocupando se iria se desagradar, o espírito ou a médium, a senhora Postel. Ele foi lá e mandou na lata, como a gente costuma dizer nos dias de hoje. Está lá na Revista Espírita, fevereiro de 1862, uma comunicação do espírito Lázaro. Dá um pulinho lá, leia e veja o que Kardec fez. A partir de ideias ou conceitos equivocados que são aceitos, podem surgir ou se desdobrar com consequências outros pontos e assertivas igualmente incoerentes ou indevidas. Isso acontece bastante. Outro. Kardec demonstrava fidelidade ao que escrevia e recomendava ao movimento espírita, tanto que na condução das tarefas lá da Sociedade Espírita Parisiense, interrompe a leitura de uma comunicação espiritual, haja vista que ela tratava de dogmas religiosos, o que não era recomendado, e o regulamento da citada sociedade fazia esta proibição. O cara foi lá falar alguma coisa que não tinha nada a ver e não estava dentro daquilo que são o regulamento que Kardec fez, e ele interrompeu. Não, peraí, isso aí não. Não é bem por aí. Tá? Isso você vai achar em sessão particular, no ano de 1860, boletim, sexta-feira, 20 de abril de 1860, sessão particular. Procura lá, que você também vai encontrar. Estamos quase chegando ao final, meus amigos. Os dirigentes e tarefeiros espíritas necessitam exemplificar os ensinamentos que recebem do espiritismo, não se preocupando se alguma atitude tomada em nome de zelo doutrinário irá desagradar algum frequentador da casa espírita. Ah, não vou fazer isso não, porque o povo lá pode não gostar, mas eu não estou nem aí para o povo. Eu tenho que seguir, é o que está dentro da codificação. Ponto. Simples assim, como a gente costuma dizer. 3. O bom senso de Kardec é impressionante. Tanto que, ao analisar determinadas ideias ou sugestões, ele avaliava todas as implicações possíveis, rejeitando aquelas que não fossem adequadas ou inexíveis. E às vezes as pessoas dão sugestões e ela é acatada imediatamente lá pelo dirigente espírita.
sem tomar nenhuma precaução, sem parar para pensar se aquilo vai ser correto ou não. Do tipo, sabe, cortar algum trabalho que é essencial, deixar de fazer algum trabalho que é essencial. Isso aí sou eu que estou falando, tá? Estou abrindo aspas para mim. Estou dando isso como exemplo ao que o Kardec falou. Isso acontece? Acontece, claro que acontece. Tem gente que diminui trabalho dentro da casa espírita para poder fazer outro trabalho. Que às vezes não tem nenhuma importância. Como se dão também dão mais importância a determinados trabalhos que a gente sabe que a espiritualidade está atenta e tomando conta, do que ao estudo propriamente dito, que é o que eu coloco em primeiro lugar. Eu acho que o que mais deveria ter dentro da casa espírita, além do social, além do atendimento aos espíritos sofredores, né, chamadas mediúnicas, eu acho que o que mais deveria ter dentro de uma casa espírita era estudo. A mediúnica, se eu fosse dirigente hoje de uma casa espírita, ela seria somente uma vez por semana. Era o bastante. E o resto da semana a gente dividiria entre palestra e estudo. Na Revista Espírita de julho, continua ele, na Revista Espírita de julho de 1866, no artigo Projeto da Caixa Geral de Socorro e outras instruções para os espíritas, Kardec refuta a ideia de um espírito, uma vez que ele era impraticável, não obstante fosse boa. Deu para entender, gente? Na Revista Espírita de 1866, em julho, no artigo Projeto Caixa Geral de Socorro, a gente, vendo isso, seria aqui, uma caixinha de socorro, né? Ele refutou. Não. Apesar da ideia ser boa, não. Porque isso pode trazer boas ou más consequências. Falei anteriormente isso. Você não pode medicar ninguém se você não for médico. Você pode botar lá um band-aidzinho no corte que alguém deu, uns esparadrapos. Mas medicar, ter uma caixa, não pode, não deve. Porque se você não tiver credenciado para fazer isso. Nesta vida. Na anterior, também não. Ah, eu fui médico na vida passada. Foi. Não é mais. Se nessa você é? Não. Então, vamos ligar para quem tem a capacidade e a competência para fazer isso. Não é? Por muitas das vezes a gente vê isso acontecer, né? Eu, quando fui dirigente de casa espírita, eu proibia. Eu antes, talvez vocês que estão me assistindo agora pela primeira vez não saibam, mas eu antes de vir para o espiritismo, eu fui da Umbanda. E era proibido, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, porque o espírito atuante, ele é desencarnado, é claro. E aí eu digo, não queria falar a palavra, mas eu digo, o caboclo, o preto velho, nada de receitar aqui.
Não receite nada. Não se passava receituário. Você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela tem, o que ela pode, o que ela não pode tomar. Porque às vezes um simples... Ah, mas é natural. É uma medicação natural. Eu hoje, se alguém receitar para mim um chá, eu não posso tomar. Porque chá tem vitamina K. E vitamina K me faz mal. Um chá de qualquer folhinha que você pensar aí, eu, Jorge Dutra, não posso tomar. E muita gente não pergunta às pessoas. Tinha-se um outro, para dar um outro exemplo para vocês, tinha-se lá na casa entidades que usavam qual é o aroma, gente? Era tipo uma lavanda ou coisa parecida do gênero, né? Às vezes passava na mão, aquilo era como se fosse estivesse limpando, né? As mãos. E eu fui recomendar, não, se você quer fazer asepsia, que faça com álcool ou com água. Joga água lá na mão, joga alguma coisa e passa. Se você tiver potencial mesmo para isso, você vai fazer com que isso limpe. Porque se de repente a pessoa tem uma alergia a determinado produto, você já arruma uma complicação. Entende? Mas vamos seguir, que a gente está no finalzinho. No artigo Poesias Espíritas, da Revista Espírita, de agosto de 1866, olha como o nosso irmão contribui para a gente, falando bastante da Revista Espírita. Maravilhoso. Eu fiquei apaixonado por esse texto por causa disso, pelas referências que ele deu da Revista Espírita. E eu estou aqui na íntegra repassando para vocês. No artigo Poesias Espíritas, da Revista Espírita, agosto de 1866, Kardec se depara com o pedido de uma pessoa para fazer parte da reunião mediúnica, dizendo-se médium, escrevente intuitivo. Vejam bem, com a responsabilidade que lhe era característica de Kardec, Kardec convida a pessoa a demonstrar o seu potencial. Vem cá, demonstra o seu potencial mediúnico e a coloca junto a outros médios, tendo aquele rabiscado 3 a 4 linhas com muitas rasuras, ao passo que os demais psicografavam com rapidez. Naturalmente, Kardec percebeu a precipitação e o despreparo do interessado. Fez uma avaliação adequada e a este nunca mais compareceu. Isso a gente dá o nome de melindre. Foi dito a ele, ó, você ainda não está preparado, cara. Você ainda está bem despreparado para isso, para sentar numa mesa e psicografar. Ele nunca mais apareceu. Melindre. E isso a gente, perdão, desculpe o riso, mas isso a gente vê demais dentro da casa espírita. Quando você chama a atenção, alerta para alguma coisa com base, a pessoa tem que acatar, gente. É mesmo, ainda não estou preparado para isso. Eu acabei, não sei nem eu mesmo o que eu escrevi aqui. Vou estudar mais. E aí que eu falo, tem que estudar, tem que aprender.
Mediunidade não se desenvolve. Eu aprendi isso. Não sei se é verdade ou não, mas eu aprendi dessa forma. Mediunidade não se desenvolve. Mediunidade se educa. Imaginemos, continuando ele, imaginemos os inconvenientes que poderiam ocorrer se tivesse sido colocado para trabalhar numa reunião mediúnica. Kardec agiu em defesa dos valores doutrinários e do conhecimento espírita que detinha, não se preocupando se a pessoa iria se melindrar ou até iria se tornar o seu inimigo. Ele não estava nem aí. Ele estava preocupado em manter a coisa certa, correta, dentro dos preceitos espíritas doutrinários que foram passados por espíritos superiores, como eu disse lá no início, sobre a tutela do Espírito Verdade, que é Jesus. Em nosso ver, ao meu ver, era, né? Do nosso querido irmão aqui também. Mas isso aí é outra história. Entendeu? Ele não poderia deixar, e ele não estava preocupado se ele iria voltar, se ele não iria voltar, se ele ia se tornar seu inimigo ou não. Você só não pode. Eu vou dizer no português de hoje, eu abro aspas para mim de novo. Não venha bagunçar o meu terreiro. Não venha escangalhar o meu trabalho. Era isso. Isso falando no modo grosso, né? Mas não foi assim que ele falou. Ele simplesmente aconselhou a pessoa a ir estudar mais um pouco. E ela simplesmente, como diz aqui o texto, nunca mais apareceu. Para o bem do Espiritismo e lá dos trabalhos de Kardec. Porque cada coisa tem o seu momento. Né? Eu acho que muitas pessoas já viram acontecer de, numa palestra espírita, alguém que está ali assistindo a palestra espírita dá pacificação para um espírito e o espírito se manifesta. Como é que é o correto? Retira-se a pessoa daquele local, de preferência, ou vai até ela, bem baixinho, no seu ouvido, e conversa delicadamente ali com o espírito. Esse não é o momento, coisa e tal, eu vou lhe atender assim que terminar esse trabalho aqui. Por favor, eu vou te ajudar. E é assim que resolve as coisas. E depois vai lá e faz, resolve o trabalho. Como da mesma forma, eu não posso terminar um trabalho e só porque me sobrou tempo, eu entrar em outro. Se eu estou estudando, eu estou estudando. Eu não estou praticando. Sobrou tempo, vamos praticar. Não, não é assim. Eu não vejo dessa forma. Não sei se em algum lugar também tem isso. Mas eu não vejo dessa forma. Porque a espiritualidade, ela prepara todo o ambiente de cada dia de trabalho dentro da casa espírita com muita antecedência. Aí vai você lá pelo seu orgulho ou se achando e muda as coisas? Bam, bam, bam. Você é o bam, bam, bam? Não. Você não é o bam, bam, bam. Existe uma regra a se seguir. E eu acho que tem que se seguir esta regra. É só ter estudado os ensinamentos dos espíritos que Kardec nos deixou. Através do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, principalmente para
quem vai trabalhar na mediunidade, da Revista Espírita e assim por diante. E, praticamente encerrando aqui, que os dirigentes e taifeiros espíritas possam seguir esse exemplo inspirador de Kardec, cultivando o zelo, a serenidade nas tarefas que integram. Estão ali. É fazer como manda o figurino, né? No dito popular assim que se fala. Vou repetir. Que os dirigentes e tarefeiros espíritas possam seguir este exemplo inspirador de Kardec, cultivando o zelo e a serenidade nas tarefas que eles integram. Na Revista Espírita encontraremos outros inúmeros fatos envolvendo as virtudes de Kardec como dirigente espírita. Portanto, repita-se que possamos estudar integralmente essas obras com o escopo de ampliarmos nossos conhecimentos e nos qualificarmos ainda mais para as tarefas que abraçamos na casa espírita, seguindo os exemplos de Kardec e de Jesus, que nos alertou sobre a importância da firmeza de sua postura e da fidelidade aos ideais que elegemos. Sejam, porém, a vossa palavra, o vosso sim, sim, não, não. O que excede disso é do mal. Isso aí vocês vão encontrar na Bíblia, Mateus, lá no Novo Testamento, no capítulo 5, versículo 37. Ok? Vai lá, tá esse texto. E aqui ele termina o seu trabalho de excelência, tá? Que tem como título Allan Kardec, o dirigente espírita, por Alessandro Viana Vieira de Paula, que fica aqui meu agradecimento por ter autorizado a eu fazer este trabalho, foi feito na íntegra. Estou aqui citando o autor, citei aonde ele pegou todas as coisas. Vai estar lá na descrição do vídeo também, a mesma coisa, bem mais ampliado até, né? Para que vocês tenham conhecimento. Ok? Fica aí mais esse trabalho do nosso canal Estudar Kardec em Falando de Espiritismo. Queridos irmãos, queridas irmãs, fica aqui um beijo enorme no seu coração e dê uma olhadinha aí nesse trabalho, eu acho que é muito importante, principalmente como ele diz aqui, quando ele finaliza, e eu vou repetir porque eu achei muito interessante, que os dirigentes e tarefeiros espíritas possam seguir esse exemplo inspirado em Kardec, cultivando o zelo, a serenidade nas tarefas que eles integram. Façam isso. A sua casa vai crescer, você vai crescer como espírito, vai crescer como pessoa. Dê mais valor ao estudo. Estudo sério. Estudo sério. Não é meio estudo, não. Me desculpe aí as chamadas, perdi no nome aqui agora, as chamadas federativas, né, a qual eu não sou ligado a nenhuma delas. Eu tenho amigos, várias. Amigos que eu fiz, que eu conquistei durante esse tempo de pandemia. Tem vários amigos, olha, excelentes amigos, inclusive na FEB.
Mas eu sou a favor do estudo pelo livro. Não sou a favor do estudo pela coisa que diminuíram, né? Apostilas, livretos, folhetos ou coisas do gênero. Ok? Essa é a minha opinião. É a opinião do canal. E tenho certeza também que era a opinião do meu padrinho, do padrinho do nosso canal, José Herculano Pires. Ele também tinha essa ideia, com certeza. Fica aqui um beijo enorme no seu coração. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Jesus sempre. Ah, não se esqueçam. Espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Um beijo enorme. Fui!